poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, mais sobre Marcos Paulo. Pacote de reforços, será que fechou mesmo? O tamanho do rombo tricolor e os objetivos esportivos de 2023. Então, vamos embora pro vídeo. Agora, nas finais que o São Paulo perdeu, em que pese a forma como isso aconteceu, tinha uma super vantagem contra o Palmeiras, toma uma cacetada na volta. E a final da Sul-Americana joga muito mal e perde. Em campo chegou, né? Perdeu para times que eram melhores que o São Paulo. Ou estou errado? Não, O que eu quero dizer é o seguinte. Sul-Americana não dá para dizer isso. Não, era melhor, né? Ficou melhor. Mostrou né? melhor. Não, é um conjunto. Por isso que eu comparei Brasil e Croácia. Croácia é melhor que o Brasil? Não, foi melhor no dia. Não, parte do jogo, né? Sim. Mas o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras é melhor que o São Paulo. Sim, muito melhor. Mas você estava com uma vantagem de 3-1 e o adversário quase caiu. Tava 3-0, achou um gol de falta para botar 3-1. Você tinha 3-1 a seu favor. Não vejo depois. É isso. O que a gente analisou se o Palmeiras é um bom time capaz de virar. Sim, é. O Del Valle é um bom time, bem organizado há anos. É. Mas parece que o Rogério não entendeu dessa forma. Ele jogou como se fosse qualquer adversário em ququalquer circunstância. Então, as finais têm um peso. A diferença da Copa do Brasil para as finais do Paulista e da Sul-Americana, ela é considerável. Não é só o jogo do Palmeiras. O São Paulo fez uma Copa do Brasil muito boa desde o início. O São Paulo foi o time que pegou um time de primeira divisão lá atrás, o Juventude. E não foi simples, quando o Juventude estava bem. O São Paulo pegou o Palmeiras, o São Paulo pegou o América, que fez boa campanha na temporada. O São Paulo pegou o Flamengo. Foi o torneio que o São Paulo jogou com os principais, Copa do Brasil. Não jogou a Libertadores. Sul-Americana, como eles falaram, e ó, vamos combinar, hein? Sul-Americana nos pênaltis contra o Ceará, nos pênaltis contra o Atlético Goianiense. A Sul-Americana no São Paulo, sendo que o jogo do São Paulo em Goiânia contra o Atlético Goianiense na Sul-Americana foi um pavor, inclusive por decisões do Rogério. Nível final da Sul-Americana. Manutenção lá do Igor Gomes, por tirar o zagueiro. Ele quase foi... O São Paulo se classificou também. Claro, o Rogério teve que mexer no time e tudo mais, mas a torcida do São Paulo classificou o time no jogo da volta. Então o São Paulo não chegou na final da Sul-Americana com uma campanha... Não. Passou por dois times rebaixados no Brasileiro, certo? Certo. Ceará e Atlético Goianiense. Então, eu acho que acho que a temporada que vem aí, ela tem os mesmos objetivos esportivos. A ver como o São Paulo vai tratar as competições. Objetivos esportivos são a final do Paulista, a final da Sul-Americana. De novo, chegou nas duas, perdeu as duas. E chegar entre os 6 do Brasileiro. E a semifinal, as quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo com a dedicação em Copas, era perfeitamente possível chegar, se não entre os 6, entre os 8 do Brasileiro. Com a parte final do Brasileiro que o São Paulo tinha. Mas não foi capaz. Quando teve aquela coletiva que o Casares veio, depois que o São Paulo perdeu para o Internacional, né, em casa. O Casares veio e falou assim, ele vai ficar, é o Rogério e tal. E ele pontuou que as metas esportivas foram quase todas cumpridas e foram, né? Era a final do Paulista, final da Sul-Americana e não semifinal da Copa do Brasil, onde chegou. Semifinal não, né? Era quarta superou a Copa do Brasil e ir para a Libertadores. E isso não conseguiu. Na frieza dos números, foi cumprido praticamente tudo. E ainda teve uma... Não, eu não estou justificando, estou falando que isso não ajudou na decisão de manter o Rogério. Se ele fica em último no Brasileiro, em último, não sei o quê, possivelmente ele não estaria no São Paulo. Nem ele queria ser mantido se não ganhasse a Sul-Americana, Sim, Eduardo. mas eu estou falando... O que ajudou ele ser mantido no São Paulo, com todo respeito, ele se chamar Rogério Ceni. Sem dúvida. A gente vai falar... Qualquer outro técnico, qualquer outro, Crespo, Diniz, com essa diretoria. Fala outro aí que passou pelo São Paulo. Cuca não teria sobrevivido. Eu concordo que ninguém teria sobrevivido. Não é o desempenho, é o nome dele aí. Eu concordo com você. Porém, as metas foram quase todas atingidas. E aí, falaremos do Corinthians em outro programa,
O Corinthians atingiu as metas que ele queria? Ele Não, também não ganhou nada. Não, mas então, mas assim... Ficou numa chute na trave de não sei o As quê. metas Bom, esportivas orçamentárias, elas são estabelecidas para você não ficar no vermelho. Não tem a ver com o que você quer do ano, né? O São Paulo não conseguiu o objetivo mínimo traçado pelo próprio treinador. sim. Disputar a Libertadores do ano seguinte. Não foi eu que estabeleci essa meta, nem o Mazinho, nem o Marília, nem você. Foi o Rogério, como treinador do São Paulo, né? O São Paulo não estar na Libertadores entre os 8 melhores, com o elenco que formou uma das maiores folhas de pagamento do país, é um vexame. Não tem outra palavra, não tem outra... O vexame é pior pelo... Onde o São Paulo poderia ter conquistado a vaga para a Libertadores? A final da Sul-Americana. Foi um vexame. Depois, quando Foi volta mesmo. de Córdoba, a chance de se classificar no Campeonato Brasileiro é mínima, mas o caminho se abre. São Paulo vence, todo mundo perde, fica numa situação que está sempre lá, um ponto do G8. E o São Paulo não consegue. Não, aí chega no G8. Não, eu sei, mas não consegue a vaga. Não, e aí chega no G8. Chega no G8. E não, esse aí. Faltando 4 Eu tô falando da rodadas. última- Então, o São Paulo não consegue Nem manter o G8. nem manter. Assim, é por isso que eu falo, não é o desempenho esportivo. O Corinthians ficou no G4 do Campeonato Brasileiro o ano inteiro. Ele não ganhou nada. Tinha que ir para Libertadores, voltou. Não tem festa na Avenida Paulista por causa disso. Mas tem dinheiro. Que é o que o clube, quando traça a meta, tá esperando. Tem uma distorção aí, que é essa que a Marília tocou no final. Essas metas que os clubes traçam, elas têm pouco a ver com desempenho esportivo. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, esses caras têm que ganhar, tem que ser campeão. A Leila falou ontem, né, esses dias, que a meta do Palmeiras de arrecadação é 800 milhões. Não importa como ela vai conseguir, ela precisa de 800 milhões de arrecadação. Para fazer a roda girar, entendeu? Então, assim... Sob esse aspecto, quem cumpriu isso foi o Palmeiras. Então, mas Flamengo... Dos paulistas. Sim. Tem mais. Não, mas... conseguiu. Conseguiu o quê? Não ganhou nada? Não, a meta... A meta que o Massini está falando. Para esses times interessa ganhar. Sim, a distorção que eu digo está aí. Porque é igual o treinador que fala assim, bom, mas eu levei meu time para a Sul-Americana. Bom, tem 17, os 20 foram para algum lugar. Ele fez um bom trabalho, na visão dele, né? O Zé Vaguinha conseguiu a vaga. Mas o que eu estou dizendo é que meta, quando é colocada, quero chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores, 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Isso é para pagar as contas que já estão empenhadas naquele ano. Entendeu? É um dinheiro que precisa entrar. Então, só vai ganhar dinheiro novo se for além. Se for além. Às vezes o telespectador tem essa distorção. Ganhou 100 bilhões em prêmios. Ok, 100 milhões em prêmios. Ótimo. Quanto que estava empenhado para pagar as despesas do dia a dia? Conta de luz, salário do Arnaldo, que é muito. O Tias ganhou um montão, a Marília merece. Como é que faz? Então, este dinheiro já está previsto em orçamento para sair dessa posição onde eles têm que chegar, né? O dinheiro novo vem depois. Eu ia chegar em segundo, ganhei. Eu ia chegar em quarto, fui terceiro. Então, isso é dinheiro novo. Agora, essa coisa de falar, o São Paulo chegar no final do ano que vem, vice paulista, vice da Sul-Americana, 6º lugar no Brasileiro, vai ter sido um bom ano para o São Paulo? Foi uma das reclamações dele na temporada 2022, a falta de um jogador agudo, um jogador de velocidade pelos lados do campo. O São Paulo tentou encontrar no mercado alguns desses jogadores, mas em nenhum momento teve um jogador assim com essa característica. O Marcos Paulo tem essa característica, foi para a Europa se imaginando uma situação, outro cenário que não ocorreu para ele no futebol espanhol, e volta para o Brasil. Ele chegou a ser oferecido para o Fluminense antes de acertar com o São Paulo, mas o Fluminense não quis. O Fluminense não quis porque não conhece o jogador não é bom? A saída dele não tinha sido boa. Não tinha sido uma saída boa, e o Fluminense tem os jogadores com essa característica. Como muitos que aconteceram no São Paulo recente. Não é que ele não sirva para o Fluminense e por isso o São Paulo pegou. Ele não serve para o Fluminense por circunstâncias, mas é um jogador que pode dar uma contribuição de velocidade para o São Paulo. Porque a Joana citou os nomes de meias ofensivos e atacantes do São Paulo, nenhum com essa característica. Beleza? Quero falar agora sobre o novo pacotão de reforços do São Paulo, tricolor que já havia anunciado o goleiro Rafael, o atacante Wellington Rato, o também atacante Pedrinho e o meia atacante Marcos Paulo. O Marcos também pode ser utilizado como meia atacante, jogador que pertencia ao Fluminense. Você lembra dele? Pois bem, o São Paulo espera anunciar nos próximos dias
talvez até dia 3 ou 4, mais 3 reforços. É o segundo pacotão de reforços do São Paulo. O Yaxson Mendes, volante de 25 anos de idade, equatoriano, só estava esperando acabar o contrato dele com o Los Angeles FC. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro para desembarcar em São Paulo, passar por exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas. Esse é um dos reforços, talvez o mais importante do São Paulo para 2023. Jogador muito acima da média, tem enorme qualidade na condução, na distribuição e também no aspecto físico, ótimo desarmador, muito ladrão de bolas. Segundo reforço, Alan Franco, zagueiro de 26 anos de idade, argentino, pertencia, ou ainda pertence, ao Atlanta United, tá chegando. A curiosidade é que o negócio tá fechado, a ponto de o Alan Franco já ter até curtido nas redes sociais uma postagem que tratava ele como jogador do São Paulo. Mas São Paulo e Atlanta ainda não fecharam o modelo da negociação. Inicialmente seria um empréstimo, mas o São Paulo está tentando convencer o Atlanta United a liberar um definitivo para começar a pagar essa grana em 2024, é uma possibilidade real. O zagueiro também muito elogiado, especialmente nos tempos de Independiente, chega para ser titular absoluto. Terceiro reforço é um velho pedido do Rogério Ceni, o David, atacante de lado de campo, que foi muito bem com o próprio Rogério no Fortaleza, mas que não teve uma boa temporada com a camisa do Inter. Entre o jogador e o São Paulo está fechado há bastante tempo, o São Paulo e o Inter ainda acertam os últimos detalhes para essa operação. O São Paulo que tentou desesperadamente contratar o Ademir. Contei para vocês que o presidente do São Paulo ligou para o presidente do Atlético, o São Paulo fez proposta oficial pelo Ademir, o Rogério Ceni entrou em contato com o atacante, algo que irritou bastante os dirigentes do Galo, mas não haverá acordo. O David deve ser esse jogador para a ponta direita mesmo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os clubes mais ricos ou com mais capacidade de faturamento no futebol nacional. E aí vai uma constatação importante. O Flamengo se distancia cada vez mais do trio paulista. Por exemplo, o rubro-negro fechou o ano de 2022 com uma receita de 1,2 bilhão de reais. Por que é tão importante falar sobre receita? Porque quanto mais o clube arrecada, mais ele tem a capacidade de investir. Se você arrecadar pouco, você não pode gastar muito. Pois bem, o Flamengo com esse 1,2 bilhão chegou ao segundo ano consecutivo com receitas superiores a 1 bilhão. E olha que a estimativa para 2022 era de uma receita de 1 bilhão. Ou seja, o Flamengo superou em 200 milhões essa quantia, mesmo sem ter feito grandes vendas de atletas. O Flamengo completou 10 anos sem atrasar salários. Outro ponto importante que eu queria contar para vocês, pelo segundo ano consecutivo, o time conseguiu fazer com que as receitas de marketing, sócio-torcedor e bilheteria valessem mais grana do que receitas com direito de transmissão. Essa era uma das grandes dificuldades dos clubes brasileiros. A receita de TV era quase sempre o grande carro-chefe. No Flamengo isso mudou há 2 temporadas. A última informação importante sobre o Flamengo, até para você comparar com os demais, Casares, pega os exemplos, Casares. Considerável a sua dívida atual de apenas 270 milhões de reais. O clube arrecada 1,2 bilhão e tem uma dívida de 270 milhões, tudo super controlado. O Corinthians, que registrou em 2022 sua maior receita de todos os tempos, chegou a 750 milhões. Foram 250 milhões a mais do que o ano de 2021, quando havia faturado 500 milhões. Então é um Corinthians em crescimento no que diz respeito a receitas. E a expectativa para 2023 é de uma receita de 820 milhões de reais, ou seja, um crescimento de mais 70 milhões em cima do ótimo número de 2022. O grande problema do Corinthians é que, apesar de aumentar as receitas, o Corinthians não consegue equacionar suas dívidas. Pelo contrário, a dívida segue no mesmo patamar de 1 bilhão de reais, com detalhe de que eu nem estou incluindo nessa dívida o estádio. Esse é um outro assunto, de uma dívida de mais ou menos 620 milhões de reais que está sendo conduzido diretamente com a Caixa. Querem contratar então você tem um Corinthians que fatura 750 milhões e deve 1 bi. Ainda que suba para 800, vai continuar perto dessa dívida de 1 bilhão. Não há um programa, um planejamento para a redução dessas questões, dessas pendências financeiras. Bora falar um pouquinho sobre o Palmeiras? O Palmeiras faturou no ano de 2022 cerca de 750 milhões de reais, número bem parecido ao do Corinthians. Mas, ao contrário do Corinthians, que aumentou consideravelmente sua capacidade de arrecadação, o Palmeiras perdeu receita. Foram 200 milhões de reais a menos na comparação com o ano de 2021. Só vale uma ressalva importante. O ano de 2021 do Palmeiras foi turbinado pelos títulos de 2020. Você vai lembrar que por conta da pandemia, o ano de 2020 avança no ano de 2021. Então alguns dos títulos conquistados pelo Palmeiras só foram efetivados em 2021. Então eram receitas que seriam de 2020 que foram acopladas ao ano de 2021, por isso esse valor de 950 milhões de reais na temporada de 21. Algo fora da curva, algo que tinha uma explicação. O Palmeiras volta ao seu patamar, que é de mais ou menos 750 milhões de reais. Dívidas bem mais controladas do que as do Corinthians, mas distantes das dívidas do Flamengo. E quando eu falo em distantes, eu também me refiro à receita. Você tem o Flamengo com 1,2 bi, o Palmeiras e o Corinthians com 750 milhões. Estamos falando de quase 500 milhões de reais de receita a menos
na comparação dos dois grandes de São Paulo com o Flamengo. São Paulo vem numa situação ainda pior. O Tricolor vai fechar o ano de 2022, ou melhor, fechou o ano de 2022 com 650 milhões de reais de arrecadação. Essa foi a estimativa. É uma receita superior em 90 milhões em relação àquilo que havia sido planejado. E foi também a melhor receita do São Paulo em todos os tempos. Muito impulsionada por os 223 milhões de reais de venda de atletas. Obrigado, Antônio. Então o São Paulo segue se fazendo valer da capacidade de revelar atletas para se aproximar dos rivais paulistas. O problema é que a dívida do São Paulo não diminui, pelo contrário, ela estacionou nos 700 milhões de reais e apesar de ter fechado no azul em 2022, algo que não acontecia há bastante tempo, São Paulo também passa por momentos de dificuldade. Arrecada menos do que os rivais, tem uma dívida, por exemplo, 650 milhões de reais de arrecadação, 700 milhões de reais de dívida, significa que você arrecada menos por temporada do que aquilo que você deve. Então o Tricolor passa por enormes dificuldades com o fluxo de caixa, com salários atrasados, com direitos de imagem, com não pagamento aos empresários, enfim. O Tricolor, na minha opinião, precisaria buscar de forma urgente a Sociedade Anônima do Futebol. Já contei para vocês que essa chance está praticamente descartada. Dentro do Morumbi, vários dos conselheiros e diretores importantes têm ojeriza a essa chance de SAF. E você, que como já tem sido dito já alguns vídeos, né? Pacotão praticamente fechado, Mendes, Alan Franco, e aí o sonho de consumo do Rogério Ceni e David. Depois disso, só tiver uma hiper mega super oportunidade de mercado para o São Paulo trazer mais alguém. Os números explicam isso também. Achei bacana o Nicola trazer aí o número dos principais clubes do país, dívida e receita, e você vê que o São Paulo tá 0-0 ali, não consegue ter uma receita muito maior suas despesas, e mesmo tendo vendido uma pancada de jogador, a gente ainda não tem informação de qual vai ser o tamanho desse superávit, de quanto vai diminuir essa dívida vai ser diminuída, e aí o Casares deu uma radicalizada junto ao Rogério Ceni e deu uma boa enxugada na folha do elenco. Segundo o Arnaldo, hoje o elenco do São Paulo deve ser entre a 8ª e a 9ª maior folha salarial da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma queda grande, mas ainda assim, para você matar uma dívida de 700 milhões, não que mate uma dívida de 700, mas que você consiga reduzir ela para uma dívida como a do Flamengo, a faixa de 200 e poucos milhões, só com esforços próprios do clube, será necessária uma vendas fantásticas de jogadores da base e títulos. E continuar mantendo uma folha salarial mais humilde, né? Acho essa composição toda muito, muito difícil. Mas é porque o São Paulo é uma panela de pressão, é muito instável, no sentido que são muitos conselheiros, vai ter eleições esse ano, é muito disse-me-disse, e o São Paulo não se abre nem a possibilidade de SAF. Então assim, por mais que ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser melhor, eu ainda fico muito reticente, principalmente porque a gente já tá falando nessa história aí de reduzir, de enxugar há muito tempo, e agora o que parece o Casares está efetuando, mas assim, continua ficando para trás, né? No sentido, será que ele vai manter durante a temporada toda? Isso tudo depende do resultado. Se o resultado não vier, o Rogério Ceni vai querer jogador, a diretoria vai trazer jogador, e volta tudo e estaca zero, a verdade é essa. Agora o Rogério Ceni tem uma oportunidade de ouro. Todos que foram pedidos pelo Rogério Ceni praticamente vieram, com exceção do David até o momento. Ele vai ter um grande período de treinamento. Ele vai ter um campeonato paulista praticamente somente para ele, no sentido que vai ter janeiro, fevereiro, março. E aí para final de março e abril você começa a ter Sul-Americana. Aí começam a vir as fases da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então assim, tem uns bons aí 2, quase 3 meses aí de Campeonato Paulista somente. É o São Paulo focado e podendo treinar, tendo tempo de acertar esquema tático, equipe, possibilidades. Quem sabe também aparecer na Copa de São Paulo desse ano aí bons nomes aí que possam agregar lá no profissional de São Paulo. Então assim, e o elenco de São Paulo em si não tem nomes assim grandes para transferência, a não ser agora o bola da vez, o Pablo Maia, que foi considerado o melhor volante abaixo de 21 anos do mundo. Esse com certeza deve receber proposta se continuar seu nível de jogo. Talvez o Rodrigo Nestor, mas de resto você não tem aí uma equipe aí cheia de possibilidades de saídas, entendeu? E ainda tem sempre o sonho do Lucas, né? Quem sabe, mas com que salário também, né? Mas é preocupante, os números colocados são preocupantes. Corinthians é um caso à parte, 1 bilhão de dívida, né? Mas o São Paulo
a distância do São Paulo para Flamengo e Palmeiras é bem grande. O São Paulo vai ter que correr muito atrás. E o melhor jeito também de reduzir dívida são títulos, né? Que títulos trazem patrocínio, trazem mais receitas, trazem venda de camisa. As Adidas também fabrica as camisas, né? Receita de estádio, aumenta o número de sócios torcedor. Então assim, é uma bola de neve. Agora o São Paulo tem que ganhar, né? Vai ser difícil, vai ser difícil. Agora você tem a oportunidade do Campeonato Paulista. Você tem a Sul-Americana, que não é tão concorrida como a Copa Libertadores. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro é mais difícil. Então, veremos. Mas o São Paulo, dessas contratações, nenhuma bombástica, mas foi feito o que foi anunciado. A verdade é essa, né? Não estou 100% empolgado, mas também não sou 100% de desânimo. Agora é aguardar para ver em campo. E as 6 primeiras rodadas vão ser enjoadas, né? Ituano, Ferroviária, que virou SAF também, foi comprada, né? Pelo Berlusconi. E o Palmeiras. No Allianz ainda, né? Que é um lugar aí que a gente não gosta de jeito nenhum. Parece que até que é outro esporte, naquele gramado sintético. Então assim, já vai ser uma primeira semana com as primeiras 3 rodadas com bastante pressão. E expectativa do torcedor de São Paulo, né? Para ver como é que vai jogar esse time. Muitos têm dito que o Luciano vai ser tipo meia de ligação, com Marcos Paulo e Pedrinho nas pontas, municiando o Caleri, 2 volantes, 4 dos zagueiros. Então vamos ver como é que vai ser esse São Paulo 2023. Agora, é como eu disse diversas vezes o Arnaldo, né? Vai ser um São Paulo mais Fortaleza. Torçamos aí para que o São Paulo consiga conquistar títulos, ou ao menos jogar com brio, e que nos agrade e que dispute para vencer todos os torneios que disputar. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Azorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.